Para entender o que caracteriza inicialmente o gênero distopismo, é necessário primeiramente entender a sua origem. O termo utopia foi inventado em 1516, lançado com o famoso livro Utopia, de Thomas More. Esse termo ele é composto de um prefixo radical grego. O, no caso, ele serve como uma partícula negativa. Já topia se traduz como lugar. Então, traduzindo livremente, podemos chegar à tradução de um não lugar. No livro de Thomas More, o personagem principal é um navegante português que durante as suas viagens ele tem a oportunidade de viver 5 anos numa ilha chamada Utopia, no Atlântico Sul. Então, no decorrer da história, ele relata como era estruturada a sociedade nessa ilha. Seus habitantes eles possuem diversas liberdades individuais, como por exemplo a liberdade religiosa, o direito a divórcio, e eles vivem bem, sem luxos excessivos, sem propriedade privada, de forma igualitária e sem guerras. Todas essas características elas são ideias de uma sociedade perfeita para Thomas More. Ou seja, utopia ou não lugar significa uma ideia de um lugar que só existe no campo das ideias. É um ideal de mundo perfeito. Tá, mas o que isso tem a ver com distopia? A palavra distopia, ela foi usada pela primeira vez em um discurso do John Stuart Mill diante do parlamento britânico. Ao usar esse termo, ele quis representar o oposto de utopia, para descrever algumas políticas coloniais que vinham sendo feitas pelo Reino Unido, produzindo situações terríveis nas sociedades onde elas eram aplicadas. Então, distopia é justamente o oposto de utopia, sendo composta por sofrimento humano. É justamente dessa ideia que nasce o subgênero da ficção científica, o distopismo. Composto por um futuro imaginário ou algum mundo paralelo consequente de alguma ação humana, a distopia ela é composta de violência banalizada e generalizada, desigualdades, regimes autoritários, condições ambientais adversas, falta de esperança, vigilância e controle social. Esse gênero ele utiliza da dor e do sofrimento justamente para criticar ideias e regimes de sociedades que existem em nossa realidade. Não é à toa que esse gênero nasce no final do século XIX e ascende durante o século XX, que foi uma época marcada pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Valores e a ascensão de regimes fascistas e autoritários. A literatura foi a primeira arte a inaugurar esse gênero. No livro A República do Futuro, lançado em 1887 pela escritora Anna Bowman Dodge, há uma distopia socialista ambientada em Nova York no ano de 2050, onde as pessoas não têm muito o que fazer e passam o dia na academia, obcecadas pelas suas formas físicas. Mais tarde, essa ideia serve de inspiração para um capítulo da série Black Mirror, uma das principais séries contemporâneas do gênero distopismo. Além disso, é importante citar outras obras literárias que foram adaptadas para o cinema e consagraram esse gênero, como O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Por que será que a maioria dos filmes que tratam do futuro dificilmente mostram sociedades humanas não poluidoras, pacíficas e igualitárias? Uma resposta possível é que a história da humanidade é exemplo de sociedade opressora. O nazismo, por exemplo, foi a inspiração para o filme 1984, de George Orwell, com direção de Michael Haneke. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. O totalitarismo inspirou o filme Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, com direção de Stanley Kubrick. O filme V de Vingança faz analogia ao regime fascista de um governo que possui o controle da mídia e campos de concentração para minorias, e seus autores são Alan Moore e David Lloyd, com direção de James Mittee. Sua influência no cinema contemporâneo ocorre no cyberpunk, que é um subgênero alternativo da ficção científica. Esse subgênero utiliza padrões distópicos em um mundo de alta tecnologia.